Você já sentiu dificuldade para levantar de uma cadeira? Percebeu que subir uma escada ficou mais cansativo do que antes? Ou talvez você conheça alguém que caiu em casa e teve a vida completamente transformada por causa disso? Se qualquer uma dessas situações parece familiar, este vídeo foi feito especialmente para você. No Brasil, quedas são a principal causa de morte acidental em pessoas com mais de 60 anos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 30% dos idosos sofrem pelo menos uma queda por ano, e grande parte dessas quedas acontece por um motivo silencioso e ignorado: pernas fracas. Não é exagero dizer que a força das suas pernas pode determinar a sua independência, a sua qualidade de vida e até os seus anos de longevidade. Mas a boa notícia é que isso tem solução. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer. Fique até o final, porque no terceiro tópico eu vou revelar os 5 exercícios que qualquer pessoa acima de 60 anos pode fazer em casa, sem equipamento, sem academia e com resultados reais. Se este conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu like agora, porque isso ajuda esse canal a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. Vamos começar. Por que as pernas enfraquecem depois dos 60 anos? E o que isso pode causar na sua vida? Existe um processo que começa silenciosamente ainda na meia-idade e que, se ignorado, pode roubar a sua independência antes do que você imagina. Esse processo tem nome: sarcopenia. Em termos simples, é a perda progressiva de massa muscular que acontece naturalmente com o envelhecimento. E as pernas são as primeiras grandes vítimas desse processo. A partir dos 30 anos, o corpo humano começa a perder entre 3% e 5% de massa muscular por década. Mas é depois dos 60 que essa perda se acelera de forma significativa. Estudos publicados no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle mostram que idosos sedentários podem perder até 1% da sua massa muscular por mês. Traduzindo para a vida real, em um ano sem atividade física, você pode perder o equivalente a mais de 10% da força que mantém você em pé. Mas por que especificamente as pernas? Porque os músculos das pernas, em especial o quadríceps, os glúteos e a panturrilha, são os maiores e mais exigidos do corpo. Eles são responsáveis por praticamente tudo que envolve movimento: andar, levantar, subir escadas, carregar peso, manter o equilíbrio. Quando esses músculos enfraquecem, o corpo perde a sua base de sustentação, e os efeitos disso vão muito além do cansaço. O enfraquecimento das pernas provoca uma cadeia de problemas que afeta diretamente a sua qualidade de vida. O primeiro e mais visível é o risco de queda. Com menos força muscular, a capacidade de reagir a um desequilíbrio diminui drasticamente. Uma pedra no chão, um tapete mal posicionado ou simplesmente um momento de distração se tornam situações de alto risco. E as consequências de uma queda na terceira idade podem ser devastadoras: fraturas de quadril, cirurgias, internações prolongadas e, em muitos casos, o início de um processo de dependência que não tem volta. Além disso, pernas fracas sobrecarregam os joelhos e a coluna. Quando a musculatura não consegue absorver o impacto do peso corporal adequadamente, essas articulações assumem uma carga para a qual não foram projetadas. Isso explica por que tantas pessoas acima de 60 anos desenvolvem dores crônicas nos joelhos e na lombar, mesmo sem ter sofrido nenhum acidente. Passa ainda um impacto que poucos falam: o psicológico. Quando uma pessoa percebe que está perdendo a capacidade de se mover com segurança, o medo toma conta. Ela começa a evitar sair de casa, reduz atividades sociais, para de fazer coisas que amava. E aí começa um ciclo perigoso. Quanto menos se move, mais fraca fica. Quanto mais fraca fica, mais medo sente. É uma armadilha que aprisiona aos poucos, sem que a pessoa perceba. A boa notícia é que a sarcopenia não é uma sentença. O músculo, ao contrário do que muitos pensam, responde ao estímulo em qualquer idade. Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que idosos com mais de 80 anos ainda são capazes de ganhar força muscular significativa com o treinamento adequado. O seu corpo ainda está pronto para reagir.
O que falta, na maioria das vezes, é saber por onde começar. E é exatamente isso que vamos resolver neste vídeo. O que a ciência diz sobre exercícios para idosos? Você não precisa de academia para ter pernas fortes. Existe um mito que precisa ser destruído agora mesmo, antes de qualquer coisa. Muita gente acredita que exercício físico para idoso é coisa perigosa, que pode machucar, forçar o coração ou piorar as articulações. Outros acham que, para ter resultado, é preciso ir a uma academia, usar equipamentos sofisticados ou contratar um personal trainer. Essas ideias não apenas estão erradas, como estão impedindo milhões de brasileiros de terem uma vida mais saudável, mais independente e mais longa. A ciência é clara e consistente nesse ponto. A Organização Mundial da Saúde recomenda que adultos com mais de 60 anos pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana e que incluam exercícios de fortalecimento muscular em pelo menos 2 dias. Não é sugestão, é recomendação baseada em décadas de pesquisa. E o motivo é simples. O corpo humano foi projetado para se mover, e ele responde positivamente a esse estímulo em qualquer fase da vida. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine acompanhou idosos com média de 87 anos internados em uma clínica de reabilitação e submeteu esse grupo a um programa de exercícios de resistência para as pernas. O resultado foi surpreendente. Em apenas 8 semanas, os participantes aumentaram sua força muscular em mais de 170% e melhoraram significativamente sua capacidade de caminhar. Isso em pessoas com quase 90 anos, dentro de uma clínica. Imagine o que um programa consistente pode fazer por alguém saudável de 60, 65 ou 70 anos praticando em casa. O que a ciência descobriu ao longo dos anos é que o tipo de exercício mais eficiente para fortalecer as pernas de idosos não é o exercício aeróbico convencional, como caminhar na esteira ou pedalar por horas. Embora esses exercícios sejam ótimos para o coração e para o condicionamento geral, eles não geram o estímulo necessário para reconstruir a massa muscular perdida. O que realmente funciona para esse objetivo é o treinamento de resistência, também chamado de treinamento de força. O treinamento de resistência funciona de uma forma muito inteligente. Quando você realiza um movimento que exige esforço muscular, como levantar e sentar de uma cadeira de forma controlada, ou fazer uma elevação de calcanhar, você cria pequenas microlesões nas fibras musculares. O corpo interpreta isso como um sinal de que aquele músculo precisa ser reconstruído de forma mais forte. É exatamente esse processo de quebra e reconstrução que aumenta a massa muscular e a força ao longo do tempo. E o melhor, esse processo funciona com o peso do próprio corpo, sem precisar de nenhum equipamento. Outro ponto que a ciência reforça é a importância do equilíbrio no treinamento de idosos. Não basta ter músculos fortes se o sistema nervoso não consegue coordenar esses músculos de forma eficiente durante um desequilíbrio. É por isso que os exercícios mais recomendados para essa faixa etária combinam fortalecimento com estímulo de equilíbrio, treinando o corpo a reagir de forma rápida e segura quando necessário. Pesquisadores da Universidade de Sydney conduziram uma revisão de mais de 40 estudos sobre prevenção de quedas em idosos e chegaram a uma conclusão importante. Programas de exercícios que combinam força e equilíbrio reduzem o risco de quedas em até 42%. 42%. Isso significa que menos da metade das quedas que aconteceriam, acontecem, simplesmente com a prática regular de exercícios adequados. E não se preocupe com a intensidade. A pesquisa mostra que exercícios de intensidade moderada, realizados de forma consistente, são tão eficazes quanto exercícios intensos para ganho de força em idosos, e com um risco muito menor de lesão. O segredo não está em se esforçar ao máximo em cada treino. O segredo está na regularidade, na técnica correta e na progressão gradual. 3 coisas que qualquer pessoa pode controlar, independentemente da idade ou da condição física atual. No próximo capítulo,
Eu vou te mostrar exatamente quais são esses 5 exercícios, como cada um funciona no seu corpo e como executá-los corretamente. Mas antes de avançar, me conta aqui nos comentários. Você já pratica algum tipo de exercício físico regularmente? Sua resposta vai me ajudar a entender melhor o que o nosso público precisa. Os 5 exercícios essenciais para fortalecer as pernas. Chegou o momento mais esperado do vídeo. Esses 5 exercícios foram selecionados com base em evidências científicas, são seguros para pessoas acima de 60 anos, não exigem nenhum equipamento e podem ser feitos dentro de casa. Cada um deles foi pensado para trabalhar os principais grupos musculares das pernas de forma integrada, respeitando as limitações naturais do corpo nessa fase da vida. Vamos a eles. Exercício 1. Levantamento da cadeira. O agachamento natural do dia a dia. Se você pudesse fazer apenas um exercício pelo resto da vida para manter a força das pernas, seria esse. O levantamento da cadeira imita exatamente um movimento que você já faz todos os dias: sentar e levantar. A diferença é que, ao fazê-lo de forma controlada e consciente, você transforma esse movimento simples em um exercício poderoso para quadríceps, glúteos e isquiotibiais. Para executar, sente-se em uma cadeira firme com os pés apoiados no chão na largura dos quadris. Cruze os braços sobre o peito ou estenda-os à frente para ajudar no equilíbrio. A partir daí, incline levemente o tronco para frente e levante-se usando apenas a força das pernas, sem se jogar para frente nem usar os braços para se empurrar. Suba completamente, fique em pé por um segundo e desça de volta à cadeira de forma lenta e controlada. Esse momento de descer é tão importante quanto subir, porque é nele que o músculo trabalha de forma excêntrica, que é justamente o tipo de contração que mais estimula o crescimento muscular. Comece com 8 repetições, descanse 30 segundos e faça mais uma série. Com o tempo, vá aumentando para 3 séries de 12 repetições. Quando esse exercício ficar fácil, você pode torná-lo mais desafiador fazendo a descida em 3 segundos de forma lenta e controlada. Exercício 2. Elevação de calcanhar em pé, o protetor das panturrilhas e do equilíbrio. A panturrilha é um músculo extremamente importante e frequentemente esquecido nos programas de exercício para idosos. Ela funciona como uma bomba venosa, ajudando o sangue a retornar das pernas para o coração. Além disso, é fundamental para a estabilidade ao caminhar e para a prevenção de quedas. Para fazer a elevação de calcanhar, fique em pé atrás de uma cadeira e segure o encosto levemente com as mãos apenas para equilíbrio, sem se apoiar com força. Com os pés paralelos na largura dos quadris, suba nas pontas dos pés elevando os calcanhares o mais alto que conseguir. Mantenha a posição por 2 segundos no topo e desça lentamente. Sinta o músculo da panturrilha trabalhando em cada repetição. Faça 3 séries de 15 repetições com 30 segundos de descanso entre elas. Um detalhe importante: o movimento de descida deve ser feito com controle total. Deixar o calcanhar cair de forma brusca desperdiça metade do benefício do exercício e ainda sobrecarrega a articulação do tornozelo desnecessariamente. Exercício 3. Extensão de joelho sentado, o exercício que preserva a articulação mais vulnerável. O joelho é a articulação que mais sofre com o enfraquecimento muscular em idosos. E o músculo que mais protege o joelho é o quadríceps, localizado na parte da frente da coxa. Fortalecer esse músculo é uma das formas mais eficazes de reduzir dores no joelho e prevenir a progressão da artrose. Para executar, sente-se em uma cadeira com a coluna ereta e os pés apoiados no chão. Lentamente, estenda uma das pernas à frente até que ela fique paralela ao chão, ou o mais próximo disso que você conseguir sem dor. Mantenha a posição por 2 segundos, sentindo a contração na parte da frente da coxa. E então desça lentamente. Alterne as pernas a cada repetição. Faça 3 séries de 10 repetições em cada perna. Para quem sente desconforto no joelho ao estender completamente a perna, não há problema em parar o movimento um pouco antes do limite. O importante é sentir a contração do músculo, não forçar a articulação.
Exercício 4. Passada estática. O exercício que treina força e equilíbrio ao mesmo tempo. A passada estática, também chamada de avanço ou lunge, é um dos exercícios mais completos para as pernas, porque trabalha simultaneamente quadríceps, glúteos, isquiotibiais e panturrilha, além de desafiar o equilíbrio de forma significativa. Para idosos, a versão estática é a mais indicada porque elimina o risco de desequilíbrio que existe quando se dá um passo para frente. Para executar, fique em pé ao lado de uma cadeira ou encostado levemente em uma parede para apoio. Dê um passo largo para frente com uma das pernas e mantenha essa posição. A partir daí, dobre o joelho da frente lentamente, descendo o corpo em direção ao chão. O joelho de trás deve se aproximar do chão sem tocá-lo. O joelho da frente deve estar alinhado com o tornozelo, nunca ultrapassando a ponta do pé. Suba devagar e repita. Faça 8 repetições de cada lado, em 2 séries. Se no início o movimento parecer difícil, reduza a amplitude. Descer apenas alguns centímetros já é suficiente para trabalhar o músculo. Com o tempo, a amplitude aumenta naturalmente à medida que a força e o equilíbrio melhoram. Exercício 5. Elevação lateral da perna. O exercício que ninguém faz, mas todo mundo precisava estar fazendo. Os músculos abdutores do quadril, localizados na lateral da coxa e nos glúteos médios, são diretamente responsáveis pela estabilidade do quadril durante a caminhada. Quando estão fracos, o quadril oscila de lado a lado a cada passo, sobrecarregando os joelhos e a coluna. E o pior, a maioria das pessoas nem sabe que esses músculos existem até sentir dor. Para executar, fique em pé ao lado de uma cadeira e segure o encosto para equilíbrio. Com a coluna ereta e o abdômen levemente contraído, levante uma das pernas para o lado, mantendo o joelho estendido e o pé em posição neutra. Suba até onde conseguir sem inclinar o tronco para o lado oposto, normalmente entre 30 e 45 graus, e desça lentamente. O movimento deve ser feito de forma controlada, sem balanço. Faça 3 séries de 12 repetições de cada lado. Esses 5 exercícios formam um programa completo e equilibrado. Juntos, eles cobrem todos os grupos musculares das pernas, treinam o equilíbrio e preparam o corpo para os movimentos do dia a dia. No próximo capítulo, vou te mostrar como executar cada um deles com segurança máxima. Como fazer cada exercício de forma segura, sem se machucar. Conhecer os exercícios é o primeiro passo, mas saber como executá-los com segurança é o que vai determinar se você terá resultados ou se vai se machucar no processo. E olha, isso não é exagero. A diferença entre um exercício bem feito e um mal executado pode ser a diferença entre fortalecer as pernas e acabar com uma lesão que vai te afastar de qualquer atividade por semanas. Por isso, este capítulo é tão importante quanto o anterior. A primeira regra de segurança, e talvez a mais ignorada, é o aquecimento. Muita gente pula essa etapa por achar que é perda de tempo, mas para quem tem mais de 60 anos, o aquecimento não é opcional, é obrigatório. Os tendões e ligamentos nessa fase da vida têm menos elasticidade e levam mais tempo para atingir a temperatura ideal de funcionamento. Começar um exercício com o corpo frio é como tentar dobrar um elástico gelado. O risco de ruptura aumenta drasticamente. Um aquecimento simples e eficaz para antes desses exercícios é caminhar no lugar por 3 a 5 minutos, levantando os joelhos até a altura do quadril de forma moderada. Em seguida, faça movimentos circulares suaves com os tornozelos, joelhos e quadris, 10 círculos para cada lado em cada articulação. Esse processo prepara as articulações, aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos e reduz significativamente o risco de lesão. São apenas 5 minutos que fazem toda a diferença. A segunda regra é a respiração. Parece óbvio, mas você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que prendem a respiração durante o esforço. Prender o ar durante um exercício aumenta perigosamente a pressão arterial, o que pode ser especialmente arriscado para pessoas com histórico de hipertensão. A regra é simples: expire durante o esforço, inspire durante o relaxamento. No levantamento da cadeira, por exemplo,
Expire enquanto sobe e inspire enquanto desce. Internalize isso desde o primeiro treino e vai se tornar automático com o tempo. A terceira regra é respeitar a dor. Existe uma diferença importante que precisa ficar clara. Desconforto muscular é normal e esperado. Aquela sensação de queimação no músculo durante o exercício e a leve dor muscular nos dias seguintes são sinais de que o músculo foi estimulado e está se adaptando. Isso é positivo. Mas dor aguda, dor nas articulações, dor que aparece de forma súbita durante o movimento ou dor que persiste por mais de 72 horas são sinais de alerta que não devem ser ignorados. Se isso acontecer, interrompa o exercício imediatamente e consulte um médico ou fisioterapeuta antes de retomar. Outro ponto fundamental é o posicionamento do joelho. Em praticamente todos os exercícios de perna, o joelho deve estar alinhado com o segundo dedo do pé. Isso significa que ele não deve cair para dentro nem se abrir excessivamente para fora durante o movimento. Esse alinhamento protege os ligamentos e a cartilagem do joelho, que são estruturas que, uma vez danificadas, têm capacidade de recuperação muito limitada. Se você perceber que o joelho está caindo para dentro durante o levantamento da cadeira ou a passada estática, reduza a amplitude do movimento até ter força suficiente para manter o alinhamento correto. A coluna também merece atenção especial. Em todos os exercícios deste programa, a coluna deve permanecer neutra, ou seja, com suas curvaturas naturais preservadas. Isso significa nem arqueada demais, nem completamente reta como uma tábua. Uma dica prática para manter a coluna neutra é imaginar que você está sendo puxado suavemente pelo topo da cabeça em direção ao teto. Essa imagem ajuda o corpo a encontrar o alinhamento correto de forma natural, sem precisar pensar em cada vértebra separadamente. Para pessoas que já convivem com condições como artrose, osteoporose ou problemas de coluna, existe uma orientação adicional importante. A artrose não impede a prática de exercícios. Na verdade, o movimento é um dos melhores remédios para essa condição, porque estimula a produção do líquido sinovial, que lubrifica as articulações. O que precisa ser ajustado é a amplitude e a intensidade dos movimentos. Comece sempre com a menor amplitude possível e aumente gradualmente conforme o conforto permitir. Já para quem tem osteoporose diagnosticada, exercícios de impacto moderado como o levantamento da cadeira e a elevação de calcanhar são especialmente benéficos porque o estímulo mecânico sobre os ossos ajuda a retardar a perda de densidade óssea. Por fim, uma orientação que vale para todos, sem exceção. Nunca chegue ao ponto de exaustão total. O objetivo desse programa não é te destruir de cansaço. É criar um estímulo consistente e progressivo que o corpo possa absorver e responder positivamente. Se você terminar o treino sentindo que poderia ter feito um pouco mais, ótimo. Isso significa que você está no ritmo certo. O excesso de esforço nos primeiros dias é a principal causa de abandono, porque gera uma dor muscular tão intensa que a pessoa fica com medo de repetir a experiência. Cuide do seu corpo com inteligência, e ele vai retribuir com força, equilíbrio e independência por muitos anos. No próximo capítulo, vou te mostrar exatamente como montar a sua rotina de treino, quantos dias por semana praticar e como progredir de forma segura ao longo do tempo. Com que frequência e por quanto tempo você deve praticar para ver resultados reais? Uma das perguntas mais comuns que recebo é: quanto tempo leva para ver resultado? E a resposta honesta é que depende de um fator acima de todos os outros: a consistência. Não adianta fazer o melhor treino do mundo uma vez por semana e esperar transformação. O músculo responde ao estímulo repetido, não ao estímulo perfeito. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A frequência ideal para esse programa de fortalecimento de pernas é de 3 vezes por semana, com pelo menos um dia de descanso entre cada sessão. Isso não é arbitrário. Quando você estimula o músculo com exercício, ele entra em um processo de recuperação e reconstrução, que dura entre 48 e 72 horas.
Se você treinar todos os dias sem dar esse intervalo, estará interrompendo esse processo antes que ele se complete, o que reduz os resultados e aumenta o risco de lesão por sobrecarga. O dia de descanso não é fraqueza, é parte do processo. Uma semana bem estruturada para iniciantes seria, por exemplo, treinar na segunda, quarta e sexta, descansando nos demais dias. Mas se a sua rotina não permite esse padrão, não tem problema. O que importa é manter os 3 treinos semanais, com pelo menos um dia de intervalo entre eles. Terça, quinta e sábado funciona igualmente bem. O corpo não lê calendário, ele lê estímulo e recuperação. Quanto à duração de cada sessão, para quem está começando, de 20 a 30 minutos já são mais do que suficientes. Isso inclui os 5 minutos de aquecimento, a execução dos 5 exercícios com suas respectivas séries e repetições e um breve alongamento no final. Conforme o condicionamento melhora ao longo das semanas, a sessão pode se estender naturalmente para 40 minutos, não por obrigação, mas porque o corpo vai estar preparado para um volume maior de trabalho. Agora vamos falar sobre progressão, porque é aqui que a maioria das pessoas erra. Existe uma tendência muito comum de encontrar uma rotina confortável e ficar nela para sempre. 3 séries de 10 repetições na segunda semana. 3 séries de 10 repetições no terceiro mês. Esse erro tem um nome na ciência do exercício: platô. Quando o músculo se adapta completamente a um estímulo, ele para de crescer e de se fortalecer. Para continuar evoluindo, o estímulo precisa aumentar progressivamente. A forma mais simples e segura de progredir para idosos é através do aumento gradual das repetições. Comece a primeira semana com 2 séries de 8 repetições em cada exercício. Na segunda semana, se sentir que está confortável, aumente para 2 séries de 10. Na terceira semana, tente 2 séries de 12. Quando chegar a 3 séries de 12 repetições com facilidade, é hora de aumentar o desafio de outra forma, seja diminuindo a velocidade da descida, reduzindo o tempo de descanso entre as séries ou, no caso do levantamento da cadeira, segurando um objeto leve como uma garrafa de água com as mãos durante o movimento. Outro aspecto fundamental que poucos consideram é o descanso ativo nos dias sem treino. Nos dias em que não está fazendo o programa de fortalecimento, caminhar por 20 a 30 minutos é uma excelente complementação. A caminhada não substitui o treino de força, mas mantém o corpo em movimento, melhora a circulação, contribui para a saúde cardiovascular e ajuda na recuperação muscular ao aumentar o fluxo sanguíneo nos músculos trabalhados no dia anterior. E quanto tempo até ver resultados concretos? A ciência é bastante específica aqui. As primeiras adaptações que o corpo faz são neurológicas, não musculares. Nas primeiras 2 a 3 semanas, o que melhora é a coordenação entre o cérebro e os músculos. Você vai sentir os movimentos ficando mais fáceis, mais fluidos, mais naturais. Mas ainda não é porque o músculo cresceu. É porque o sistema nervoso aprendeu a recrutar as fibras musculares de forma mais eficiente. A partir da 4ª semana, começam as adaptações musculares propriamente ditas. É quando você começa a perceber que levantar da cadeira ficou visivelmente mais fácil, que subir escadas cansa menos, que a sensação de instabilidade ao caminhar diminuiu. Com 8 semanas de treino consistente, pesquisas mostram que idosos conseguem ganhos de força entre 25% e 40% nos músculos trabalhados. Com 12 semanas, esse ganho pode chegar a 60% ou mais, dependendo do ponto de partida. Esses números são reais e alcançáveis, mas eles só se concretizam com uma condição inegociável: aparecer para treinar 3 vezes por semana, semana após semana, independentemente de como você está se sentindo. Não precisa ser perfeito, não precisa ser intenso, precisa ser constante. Um treino mediano feito com regularidade supera em muito um treino perfeito feito de vez em quando. E se por algum motivo você precisar interromper o programa por uma semana, por conta de uma viagem, uma gripe ou qualquer outra circunstância da vida, não entre em pânico. Retome assim que possível.
Comece com um volume um pouco menor do que estava fazendo antes da pausa e progrida novamente. O corpo tem memória muscular, e recuperar o que foi perdido em uma pausa curta é muito mais rápido do que construir do zero. No último capítulo, vou te mostrar os erros mais comuns que idosos cometem ao tentar se exercitar, porque conhecer esses erros de antemão pode te poupar semanas de frustração e resultados abaixo do esperado. Os erros mais comuns que idosos cometem ao tentar se exercitar e como evitá-los. Depois de tudo que você aprendeu até aqui, seria uma pena desperdiçar todo esse esforço cometendo erros que são completamente evitáveis. E olha, não estou falando de erros de pessoas descuidadas ou desatentas. Estou falando de erros que pessoas bem-intencionadas, motivadas e dedicadas cometem todos os dias, simplesmente porque ninguém nunca lhes disse que aquilo estava errado. Vamos corrigir isso agora. O primeiro e mais devastador erro é a impaciência no início. A empolgação dos primeiros dias leva muita gente a exagerar na dose. Fazem o dobro das séries recomendadas. Treinam todos os dias, sem descanso. E acham que quanto mais, melhor. O resultado inevitável é uma dor muscular tão intensa nos dias seguintes que a pessoa fica com receio de se mover, perde a motivação e abandona o programa antes mesmo de completar 2 semanas. O músculo precisa de tempo para se adaptar ao estímulo. Respeitar esse tempo não é falta de dedicação, é inteligência. O segundo erro é negligenciar a hidratação. Durante o exercício, o músculo consome água em quantidades significativas para realizar suas contrações e para os processos metabólicos envolvidos na produção de energia. A desidratação, mesmo que leve, reduz o desempenho muscular, aumenta a percepção de esforço e eleva o risco de cãibras. Para pessoas acima de 60 anos, esse cuidado é ainda mais importante porque o mecanismo de sede tende a ficar menos sensível com a idade, o que significa que você pode estar desidratado sem sentir sede. Beba pelo menos 1 copo de água antes de começar o treino e outro ao terminar, independentemente de sentir sede ou não. O terceiro erro é comparar o próprio progresso com o de outras pessoas. Cada corpo tem sua história, suas limitações e seu ritmo de adaptação. Uma pessoa que nunca se exercitou vai ter uma resposta diferente de alguém que foi ativo por décadas e parou recentemente. Uma pessoa com artrose vai progredir de forma diferente de alguém sem nenhuma condição articular. Comparar o seu progresso com o de outra pessoa é uma armadilha que só gera frustração. A única comparação válida é entre você hoje e você há 4 semanas. Se você está levantando da cadeira com mais facilidade do que estava, se as escadas estão te cansando menos, se a sua segurança ao caminhar aumentou, você está no caminho certo, independentemente do que qualquer outra pessoa esteja fazendo. O quarto erro é abandonar o programa assim que a dor desaparece. Isso acontece com frequência em pessoas que começaram a se exercitar por causa de uma dor específica, como dor no joelho ou na lombar. Após algumas semanas de treino, a dor melhora significativamente e a pessoa conclui que o problema foi resolvido e para de treinar. Mas o que acontece invariavelmente é que a dor volta, muitas vezes mais intensa do que antes. A melhora da dor não é o sinal para parar, é o sinal de que o tratamento está funcionando. O exercício precisa se tornar um hábito permanente, não um remédio pontual. O quinto erro é ignorar o sono e a alimentação como parte do processo. Muita gente trata o exercício como uma variável isolada, como se o que acontece fora do treino não tivesse importância. Mas o músculo não cresce durante o exercício. Ele cresce durante o sono, quando o corpo libera hormônio do crescimento e realiza os processos de reparo e reconstrução das fibras musculares. Dormir menos de 7 horas por noite compromete diretamente os ganhos de força, mesmo que o treino seja perfeito. Da mesma forma, uma alimentação pobre em proteínas priva o músculo da matéria-prima que ele precisa para se reconstruir. Idosos precisam de aproximadamente 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia para suportar o ganho muscular. Ovos, frango, peixe, feijão e laticínios são fontes acessíveis e eficientes. O sexto erro, e talvez o mais comum de todos,
É esperar o momento perfeito para começar. Esperar ter mais tempo. Esperar a dor passar completamente. Esperar o médico autorizar em uma consulta que ainda não foi marcada. Esperar a academia abrir perto de casa. Cada semana de espera é uma semana em que o músculo continua se perdendo. O momento perfeito para começar não existe. O único momento disponível é agora. Com o que você tem, onde você está. Começar com 2 exercícios em vez de 5 já é infinitamente melhor do que não começar. E por falar em começar, existe um erro que precede todos os outros e que merece ser dito com clareza. Acreditar que exercício físico é coisa de gente jovem. Essa crença é falsa, perigosa e já custou anos de qualidade de vida a milhões de brasileiros. O corpo humano foi projetado para se mover e responde ao estímulo do exercício em qualquer idade. Aos 60, aos 70, aos 80 anos. A pergunta não é se você ainda pode se exercitar. A pergunta é: o que você está esperando para começar? Chegamos ao final deste vídeo e quero que você saia daqui com uma certeza absoluta. A força das suas pernas não está fora do seu controle. Ela é uma escolha que você pode fazer a partir de hoje. Vimos que a sarcopenia é real, progressiva e silenciosa, mas que ela responde diretamente ao estímulo do exercício em qualquer idade. Vimos que a ciência confirma, de forma consistente, que o treinamento de resistência é a ferramenta mais eficaz para reconstruir a força muscular e reduzir o risco de quedas em até 42%. Passamos pelos 5 exercícios que formam um programa completo, seguro e acessível para qualquer pessoa acima de 60 anos. Aprendemos como executá-los com segurança, como montar uma rotina de 3 vezes por semana e como progredir de forma inteligente ao longo do tempo. E identificamos os erros mais comuns para que você não perca tempo e resultados cometendo-os. Agora é com você. Comece esta semana. Não precisa ser perfeito, precisa ser real. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like agora, porque ele ajuda este canal a alcançar mais pessoas que precisam dessas informações. Compartilha com aquele familiar ou amigo que você sabe que precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários. Qual dos 5 exercícios você vai começar a fazer primeiro? Quero saber a sua resposta. Se quiser continuar aprendendo sobre saúde, longevidade e qualidade de vida, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Cuide das suas pernas, porque elas são a sua independência. Até o próximo vídeo.